Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Geração G4, o podcast onde a gente traz para vocês aqui bastante conhecimento, né, experiência, assuntos relevantes que você pode eventualmente aí se inspirar e aplicar nos seus negócios, vindo diretamente dos nossos alunos, mentores, professores, pessoas que participam da nossa comunidade aqui do G4. Eu sou o Tony Celestino, sou o cofundador do G4 Educação e estou aqui hoje com um convidado num episódio muito especial. Eu sempre digo isso, né? Mas esse realmente é muito especial por diversos motivos. Primeiro de tudo, esse nosso convidado de hoje, ele é o segundo convidado que é membro do G4 Scale. Normalmente vocês estão mais acostumados a ver aqui os nossos membros do G4 Clube, mas também faz parte da nossa comunidade G4 Scale, que é um programa sensacional de mentoria, de aconselhamento, né, de board meetings fantásticos do G4. E tem mais um outro motivo pelo qual também é muito especial esse episódio, é que é a primeira vez, é o primeiro episódio que está sendo gravado do nosso novo estúdio aqui do G4 Hub, que a gente acabou de inaugurar. Tá com cheirinho de novo ainda, né? De novo. E a gente está gravando esse episódio vindo aqui diretamente desse nosso novo estúdio aqui no G4 Hub, que é um espaço que a gente inaugurou para ser a extensão do G4 para os membros da nossa comunidade. Então, membros do G4 Clube, membros do G4 Scale, alunos do G4 como um todo, podem estar se beneficiando e utilizando esse espaço aqui. Tem sala de reunião, tem espaço para trabalhar, estilo coworking, tem lounge onde você pode vir fazer reuniões, tem um bar que pode rolar happy hour, pode fazer evento da sua empresa aqui, tem um podcast onde os membros do espaço, né, do clube, do Scale, vão poder estar alugando para gravar seus próprios episódios dos seus podcasts, não só os do G4. Então tem muita coisa legal rolando aqui e esse episódio, Matheus, tá marcando essa nova momento, digamos assim, da nossa comunidade do G4. Então, sem mais delongas, agora apresentando o nosso convidado aqui, Matheus Silvino. Obrigado, Matheus, por aceitar o convite, estar aqui junto com a gente hoje. Ele que, cara, super jovem, mas que tem uma trajetória aí já muito legal, profissional e como empreendedor, e fez a sucessão agora recentemente do negócio, né? A gente vai falar bastante sobre isso, sucessão, empresa familiar. Mas antes de começar a bater esse papo, Matheus, se apresenta aí para quem está nos ouvindo, quem é você, quem é a Rio Claro Pneus, conta um pouquinho aí dessa breve história aí. Ô, Tony, obrigado pela introdução aí. Espero representar bem meus amigos do Scale, turma bacana demais. Boa. Bem, Tony, para quem não me conhece, sou o Matheus Silvino, eu sou mineiro, 24 anos, sou CEO da Rio Claro Pneus, uma rede varejista de pneus, hoje com 8 lojas na Grande BH, 26 anos de história, tenho 24, então nasci dentro da empresa. Sou founder da loja do pneu.com, que estamos lançando agora em outubro. Legal. Que vai atender a nível Brasil. E sou board member também da Nova Lima Administração e Cobrança, que é uma factory grupo também. Que legal, cara. BH mesmo, nascido em BH? Eu sou nascido, na verdade, de Ipatinga, Minas Gerais. Para quem conhece, Vale do Aço, terra quente, uma terra muito boa. Uhum. Mas fui para Belo Horizonte muito novinho, então me considero mais Belo Horizontino. Uhum. E seu pai que fundou a Rio Claro Pneus? Meu pai fundou em 97. 97. Putz, sabe um pouquinho dessa história aí, do começo, de como foi fundado o negócio? Cara, a história até engraçada. Meu pai sempre gostou de negócio, assim, sempre trabalhando assim com famoso catireiro, para quem sabe o termo conhece, sempre fazendo algum negócio aqui e ali. Uhum. E surgiu uma oportunidade de pegar uma borracharia em Eldorado, que está na Grande BH, em Contagem, que com a promessa assim, ó, te vendo por 25 mil, sobra 5, ele fez a conta, ó, rapidinho, meio ano eu pago esse investimento, comprou esse negócio pequenininho, não mexia com pneu ainda. Uhum. E quando foi ver, não sobrava nada, só dava prejuízo no negócio, teve que se virar. E, igual muitos empreendedores aí do Brasil, deu a cara a tapa, mexeu algumas peças, se virou, tirou água de pedra e conseguiu construir um grande negócio em Minas. Que legal. E Matheus, eu vi aqui na nossa conversa aqui preliminar que você entrou no negócio aos 17 anos. Eu entrei de forma oficial. Forma oficial. Mas para quem vem de sucessão familiar, quem tem empresa familiar, né, sabe que
a gente sempre está no negócio. Sim. Então, desde pequeno, sempre estive muito presente. É difícil desassociar uma coisa da outra, né? Numa empresa familiar. Esse é um ponto interessante, cara, que queria até já aproveitar e puxar um pouco aí da sua experiência nisso, né? Maioria dos nossos alunos, na verdade, a maioria das empresas do Brasil, né, como um todo, são empresas familiares, né? São negócios familiares. E é uma grande dor, né, das pessoas. Inclusive de ambas gerações, digamos assim, né? Da geração fundadora e da geração que está sucedendo, né? o negócio. Como que foi a vida, mesmo antes, né? Mesmo antes dos 17, né? Como que foi a vida e o que é que você enxerga hoje dessa relação, né? Empresa familiar, se tem alguma coisa que você teria feito diferente, qual que foi o grande desafio? Como você falou, assim, a empresa familiar e a própria família é uma coisa só. A todo momento se mistura tudo. Hoje a gente fala de negócio de manhã, de tarde, à noite. No café, então, né? No café. Então, assim, se a empresa tá bem, putz, a família tá bem. Se a empresa tá mal, já balança um pouco também, porque tá todo mundo muito envolvido. Sim. Então, como eu cresci dentro do negócio, dentro da empresa, eu vivi isso muito no meu dia a dia. Eu lembro até bem, assim, na época de escola, inclusive, putz, e tava na época de férias, meus amigos iam jogar bola, indo pro clube. Putz, eu ia trabalhar, ia pro Cara, negócio. eu tive igualzinho, porque eu também nasci em empresa familiar e também era um pouco, né, da área automotiva, era uma concessionária de motocicletas, né, de veículos. Legal. E era exatamente isso. Meus amigos passavam na porta, sabiam que eu tava lá, mas passavam na porta de carro, né, com os amigos mais velhos que já dirigiam, porque eu nem dirigia, tinha 14, 15 anos. Buzinava, vamos pra praia, vamos jogar bola. Tal. Eu falei, putz, não posso, essa hora não posso. Tal. E ficava lá trabalhando. Era assim também. Era exatamente assim. Até chegava até o final do ano, dezembro, aí janeiro eu conseguia tirar Dá uma aliviadazinha. Dar uma aliviada. Então, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas na empresa. Então, desde o setor de vendas, já teve verão que eu passei descarregando pneu no CD. Então, eu tive a oportunidade de conhecer tudo. Então, foi uma experiência muito legal. E essa questão da sucessão foi até, a gente fez de uma forma bem acelerada, que não era o que a gente tinha planejado. Mas é um ponto muito delicado no Brasil, porque, como você falou, a base da economia, a grande maioria das empresas são empresas familiares. Sim. E pouquíssimas, e principalmente as pequenas e médias empresas, ninguém está olhando para o processo sucessório. Verdade. Então, como que faz no Brasil? Às vezes o founder, né, que é o pai, às vezes cansa do negócio e às vezes o filho está no negócio ou não e basicamente larga o negócio na mão do... Vai do jeito que dá, né? Não tem planejamento, não tem processo. Não teve essa preparação que é um momento muito delicado, né? A troca de gestão é um momento muito delicado. Por mais que seja a pessoa da mesma família, foi criado, né, por aquele pai, por aquela mãe, né? Então carrega, digamos assim, né, muito do estilo, do jeito, mas, como o próprio nome fala, né, são gerações diferentes. Por mais que você tenha sido criado por aquela pessoa, né, a hora que você vai assumir aquela gestão, você vai trazer, além do que você foi educado, do que você foi ensinado, mas você vai trazer o estilo de uma nova geração. E aí é onde há esse conflito muitas vezes, né? Muito grande. E a gente passou muito por isso. Mas é um conflito necessário, né? Tá. Essa transformação é necessária também. É uma diferença de mentalidade entre gerações, mas que o consumidor também passa por essa mudança de geração. Então, a empresa que não tem essa capacidade de fazer essa metamorfose, de conseguir se transformar, ela fica para trás. Então, a sucessão ela é muito importante, e tem um papel muito importante na sobrevivência da empresa. Na perpetuidade do negócio, né? Exatamente. E Matheus, estamos falando aqui de uma empresa de varejo, né? Que eu conheço muito bem essa realidade, tem uma dinâmica muito forte, né? Tem imagino que tenha também, né, na questão da minha concessionária, tinha uma conexão, né, do cliente com o produto, né, com a coisa também muito forte. O brasileiro é apaixonado, né, por carro, né, por automóvel e tal. Então, é uma coisa que é uma dinâmica muito rápida. E vocês terem feito a sucessão, como você falou, né, de uma forma... É isso que eu não entendi, tá? Quero entender. Teve planejamento ou por ela ter sido um pouco, né, mais abrupta do que vocês imaginavam, vocês foram meio que planejando conforme foi acontecendo? E outro aspecto aí também nessa pergunta estamos falando aqui de uma empresa que já, não sei se na época já estava desse tamanho, mas hoje está em algo em torno de 100 e poucos funcionários. Acho que estamos chegando na próxima 110 agora, a equipe cresceu 110. Bastante. Então, é uma questão do tipo, mudança de liderança, né, feita de forma rápida, né, pelo que você me falou,
com o sucessor super jovem, né? Pouco, 20... 24 agora. 24 agora, você tinha 22, né? 22. Você tinha 22 anos, né? Pô, de um negócio onde naturalmente é visto, né? Como que eu digo? As pessoas admiram normalmente aquela pessoa que tem um perfil mais velho, de mais tempo e tal, mais tradicional, mais respeitado, né? Mais respeitado e tal. Como que foi esse momento? Porque tem vários desafios em um aí, né? Eu acho que são vários problemas que você levantou. Vários problemas, exato. Levantei um monte. Agora vamos organizar. Vamos devagar, que a gente passou por isso tudo. Uhum. Então, eu entrei oficialmente na empresa, assim, para trabalhar no dia a dia aos meus 17 anos. Tá. Passei um período na parte administrativa, foquei um pouco também na parte financeira, onde eu assumi a área. Sim. E mais ou menos quando eu tinha 21 anos, 20 para 21 anos, a gente começou a falar de um plano sucessório. Legal. Onde a gente traçou alguns procedimentos, não era nada muito formal também, porque, igual eu falei, as empresas não sabem fazer um processo sucessório. Então, é muito misterioso ainda, né? Muito misterioso. É um assunto, é quase um tabu, né? Eu sinto que está melhorando muito, mas eu percebo quando a gente criou o G4, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos, cara, era um tabu falar em sucessão. É tipo assim, pô, vai falar em sucessão por quê? Fulano tá morrendo? Não, cara. E essa era a mentalidade mesmo. Não é o processo natural das coisas. Né? Exato. Então, a gente tinha traçado um processo sucessório, igual eu te falei, mais ou menos, que duraria em torno de 6 a 7 anos. Tá. Já passaria por outras áreas, a gente ia passando o comando devagarzinho para fazer da forma mais suave possível. Perfeito. E em 2020 veio a pandemia. O meu pai, que é grupo de risco, comorbidade, ele precisou se afastar, ele foi para o interior, ficar na fazenda. Certíssimo. E por essa questão de necessidade, eu peguei para assumir. Eu precisei assumir a empresa de forma rápida. Perfeito. E por mais conturbado que foi aquele momento, e pode parecer um momento muito arriscado de fazer um passo desse, né? Um momento que estava todo mundo muito sofrendo, não sabia o que acontecia no dia seguinte. Foi também um momento muito oportuno. Tá. Por quê? Porque as empresas estavam precisando se transformar, né? Porque a pandemia forçou essa transformação das empresas, elas pensarem diferente, elas mudarem os modelos de negócio. E foi exatamente um momento que entrou uma nova mentalidade, a gente fez essa troca de poder, que ia transformar a empresa toda, assim, o rumo da empresa. Então, casou muito bem o momento, assim, por mais arriscado que fosse, foi muito oportuno, porque era um momento que as empresas precisavam se transformar. Sim. Então, a pandemia, eu sinto que a pandemia, de certa forma, ajudou muito quem soube aproveitar esse momento para fazer aquela... Assim, fazendo uma comparação, obviamente, né, deixando de lado toda a parte super negativa, saúde, né, enfim, da pandemia, as perdas. mas fazendo uma analogia que mais ou menos como um jogo de futebol. Para mim, a pandemia ela pareceu um pouco assim, putz, espera aí, agora deu um intervalo, né, do primeiro tempo para o segundo tempo. Vamos reagrupar aqui o time. Galera, time, vocês não estão concentrados, vamos mudar isso, vamos mudar, o jogo não estão perdendo o jogo, vamos mudar, vamos organizar e tal. Você sentiu mais ou menos isso também? Exatamente. Tinha muita empresa que estava acomodada. A gente sempre cresceu, a gente nunca parou de crescer ao longo dos anos, mas de forma menos acelerada. Sim. E foi o pontapé necessário para a gente começar a botar o pé no acelerador, mudar a rota, redesenhar as estratégias. E foi daí que a gente começou a ter um crescimento bem acelerado. Legal. Então, por mais arriscado que foi, conturbado, foi um momento que a gente soube aproveitar bastante. Sim. Legal. E então, quando que você considera que tipo assim, não, agora o Matheus é o CEO da empresa? Então, a gente fez essa troca no inicinho do ano, né? Acho que a pandemia entrou em março, abril, enfim. A gente fez essa troca e a gente conseguiu ainda os dois comandando, a gente já começando a fazer algumas alterações. Então, até o final do ano, assim, até o segundo semestre, a gente oficialmente já tinha feito essa troca. Foi até falando um pouquinho de sucessão, foi um momento que foi muito delicado pro meu pai, porque assim, deixar um cargo da forma que foi, na velocidade que foi, que não era o esperado, foi muito difícil. Então até a relação familiar, como a gente falou, que é uma coisa só, sempre se abalou muito. Sim. Então assim, a gente precisou trabalhar isso, conversar, a gente batia muita cabeça. Mas sempre olhando assim, quando a gente focou assim, não tem problema de discutir. Isso. Se a gente estiver olhando para o mesmo norte. Exatamente. Então, depois que a gente alinhou a visão, assim, onde que a gente queria chegar, as coisas começaram a funcionar muito, muito melhor. E uma dúvida, vocês fizeram tudo por conta própria ou teve algum auxílio, alguma ajuda de... Tudo por conta própria, aos trancos e barrancos. A gente foi fazendo e foi indo. Mas estudando muito? Estudando, procurando, conversando muito com o pessoal do Scale, principalmente. Até então eu não tinha feito
feito o Scale, mas eu já conhecia algumas pessoas que estavam aqui com vocês no G4. Que legal. E foi até um dos motivos que eu entrei pro G4. Que você veio. Foi que você veio fazer a imersão, turma 41, 44, 2021, né? Tony, foi um passo que foi fundamental para assumir como cargo de CEO, né? CEO de primeira viagem não é ainda mais com a idade que eu tinha. Sim. Por mais que eu já tinha uma maturidade muito grande, por já ter trabalhado a minha vida toda. Tá dentro da empresa? Dentro da empresa, já tinha uma maturidade que outras pessoas da minha idade não tinham. Uhum. Foi uma profissionalização da minha posição. Legal. Então, a gente entrou de cabeça, vamos fazer, vamos embora, na cara e na coragem. Mas você é formado? Você já tinha se formado? Eu sou formado em administração pelo IBMEC. Formei logo no início da pandemia. Então, estava terminando a faculdade. E por que ao invés de você ir fazer o caminho tradicional, né? Vou fazer um MBA e tal, o que é que te levou a falar, não vou fazer um MBA não, vou pro G4? O que foi? Eu já era ao final da minha faculdade, foi uma ótima faculdade, não tiro mérito de quem escolhe esse caminho. Mas eu vi que 4 anos, eu não tive 4 anos talvez de aprendizado, vamos dizer, intenso. Então, aquele período todo podia ter sido talvez reduzido. Bem resumido. Bem resumido, mais na cara, mais direto. Então, eu procurei outras alternativas. Pós-faculdade, eu passei a desacreditar um pouquinho no modelo tradicional que a gente tem. Infelizmente. E, putz, foi um feliz achado, porque foram 3 dias muito intensos e que voltou transformado. Que legal. Foi muito, muito legal. E o que é que você pode dizer, digamos assim, desse momento da transição, da sucessão, que você veio aqui, porque o programa que você fez, hoje ele se chama Gestão e Estratégia, né? Era a antiga Imersão e Mentoria. A gente fala um pouquinho sobre a questão societária, né? A questão, bem rapidamente, sobre a questão de sucessão, mas ele não é 100% voltado para esse assunto. Mesmo assim, tem muita coisa ali que é totalmente questão, como o próprio nome diz, né? Gestão e estratégia, né? Então, como que você pode levar algumas metodologias, algumas ferramentas de volta para o seu negócio. O que é que dali que você viu, você pode dizer que auxiliou nesse momento da sucessão ou do início da sua gestão, digamos assim? Eu acho que uma coisa que foi muito importante, assim, logo no início da minha posição, começar a fazer, que eu aprendi muito no G4, foi entender que a minha posição onde que eu estava, de CEO, ela dizia talvez mais para o futuro do que propriamente no presente. Perfeito. Então, pensar 3, 4 anos, que não é uma tarefa fácil, né? Tomar decisões hoje que vão impactar diretamente no futuro e cada vez menos ficar naquela mão na massa, tocando no operacional. Então, assim, logo que eu entrei, eu estava muito ligado no operacional e cada vez mais eu consegui montar uma estrutura junto com o meu time para eu conseguir realmente estar olhando para o que realmente importa, que é o futuro da companhia. Cara, você tocou num ponto aí que é, assim, algo que a gente... Não é que estamos tendo dificuldade, mas a gente está tendo que dar uma educada na galera, que é exatamente isso que você falou. O Gestão e Estratégia, né, o curso, ele é feito exatamente pensando naquele líder, naquele gestor que tem uma mentalidade, que já está no momento, que é questão de momento também. Claro. Não é todo mundo que está neste momento. Acaba do dia 0 começar já. Exatamente. Mas que está no momento de pensar, putz, preciso pensar agora no futuro do meu negócio. Qual que é a empresa do futuro que eu quero ter? Né? Que você tem hoje, mas você não veio para a gestão estratégica pensar no seu negócio de hoje. Óbvio, tem coisas que você sai daqui e consegue aplicar hoje, mas pensando na sua empresa do amanhã, digamos assim. A Traction, que é outro que eu não sei se você participou, mas eu sei que você trouxe o pessoal da sua equipe. Eu trouxe 10 da minha equipe para fazer. Os 10, todos da liderança. Caramba, eu trouxe. Todo mundo da liderança você trouxe. Aí sim, já é um programa focado na empresa do hoje. Sim. Então você fez a coisa certa. Você fez a gestão de estratégia, pensando no futuro do negócio, né? E trouxe a sua equipe de liderança, que é quem está no tático, né? Que traduz a estratégia para o operacional, para fazer a Traction. E como que foi o comportamento dessas pessoas? Deixa eu só complementar o que você falou, que eu acho que é muito legal, que foi um dos grandes pontos da sucessão foram isso. A diferença entre o founder, que foi meu pai, que era um cara 100% focado no operacional, ia lá na porta da loja, vender para o cliente. Desculpa a pergunta, qual a idade do seu pai?
Ele tem 53 hoje. É novo, o perfil. Não, mas é o perfil. Esse pessoal aí que tem dos 50 aos 60 Sim. e pouco, o perfil era esse, que era o perfil da galera que fundou negócios na década de 90. Né? Exatamente. Era ralar, trabalhar, fazer a coisa acontecer, mas não tinha muito planejamento. Né? Exatamente. Então, assim, ele foi muito bom no que ele fez, genial, um cara genial, principalmente para vendas, que foi o necessário, o cara certo para criar um negócio. Perfeito. Botar onde que ele está hoje. Perfeito. E a sucessão vem nesse momento, eu chego nesse momento justamente para me preparar para a empresa dar o próximo passo. Então, para realmente perpetuar o negócio, talvez nos próximos 30, 50 anos. Legal. E atingir os números, um volume interessante. Então, eu estava lendo até esse artigo que falava exatamente isso, que algumas pessoas talvez são mais interessantes para começar um negócio, e outras, talvez não vai ser a mesma pessoa que vai chegar para dar o próximo passo. É exatamente isso. É o meu caso aqui no G4. Eu fui o fundador, CEO, os 2 primeiros anos, o negócio cresceu absurdamente rápido, né, o G4. E aí eu junto com o Thales e o Nardon, a gente falou, putz, cara, acho que não é mais muito o meu perfil tá levando o negócio aqui, na época acho que tínhamos umas 50, 60 pessoas no time, para uma empresa de mais de 100 pessoas. Além disso, tinha também o surgimento do G4 Clube, que era quase que outra empresa, um spin-off, né? Sim. Eu falei, deixa eu tocar aqui essa parte aqui, lançar de novo uma nova empresa e vamos botar o Lucas, que coincidentemente era o nosso CFO na época, né? Do financeiro também. Assumiu como CEO, um cara jovem também, mas com esse perfil, né, bem drivado também para crescimento e tal. E, porra, foi super acertado. Então, essa questão que você falou é muito importante. Só que isso também tem um outro ponto, né? Que eu não sei como que o seu pai lidou com isso, mas que é a questão do ego. O líder, né, o fundador principalmente, né, que tem aquela questão muito e não é um ego de uma forma negativa que eu falo, mas é o ego natural, né? Você criou, é sua criancinha, seu nenenzinho, né? E você está entregando aquilo ali na mão de outra pessoa para que ela cuide, na sua perspectiva, para que ela cuide até melhor do que você. Exatamente. Então, seu pai teve dificuldade com isso? Teve, e casou muito com aquele momento que eu falei, assim, que a gente começou a bater muita cabeça, começou a discutir sobre alguns passos. Como que você convenceu ele de que era a coisa certa? Acho que essa é a pergunta que quem está nos assistindo, nos ouvindo aí quer Quando ouvir. a gente sentou para alinhar o que era o nosso propósito como empresa. Boa. Quando a gente botou todas as cartas na mesa. E o que é o nosso propósito, inclusive? A gente enxerga que a experiência no mercado de troca de pneu é muito ruim. Sim. Você pensa em trocar pneu, você pensa às vezes num ambiente sujo. Tudo engraxado. Masculino. Toda hora alguém vai estar tentando te passar a perna. É normal. E o nosso produto não é um produto de desejo. As pessoas não querem comprar pneu, elas compram por necessidade. É caro e talvez você não vai ver o benefício daquilo, porque não é estético também. Não, você só vê o benefício na hora que você se salva de um acidente, claro, né? Mas é raro, né? A maioria das vezes você não vai ver. Exato. Esperamos que não veja, né? Então a gente enxergou essa oportunidade, assim, que o mercado estava entregando uma experiência muito ruim e a gente sentou, putz, é isso que a gente tem que atacar. Agora, formalmente, a gente sempre tentou trabalhar dessa forma, mas agora, formalmente, esse vai ser o nosso propósito. Legal. Então, quando a gente alinhou e olhou assim, esse aqui é o nosso lance, foi muito mais fácil. Legal. Que as discussões que são de gerações, que são normais. O que eu tô entendendo, você até já falou um pouco isso aí, né? Vocês têm se é que pode se dizer, né, que há um ponto de chegada, mas vocês enxergam, né, um ponto no futuro e vocês compartilham desse ponto, né, em comum. Vocês talvez tenham divergências de como chegar lá, mas o ponto, né, olhando para o mesmo lugar. É o mesmo. Então, assim, facilitou muito a conversa. Tá. Então, assim, aí... E também tem nessa parte sucessória, essa parte não é nem questão de ego também, é até difícil a gente definir isso, mas é questão, assim, o medo de seu filho, o seu sucessor, tomar os passos errados, né? Como pai, a gente imagina, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que eu vou querer que meu filho tome os passos errados, eu quero evitar ele das dificuldades. Exatamente. Então, esse receio tem que ser vencido, né? E eu acredito que foi vencido, mostrando minhas ações, mostrando que eu estava, às vezes, preparado. A idade, como você falou, talvez refletia para algumas pessoas que eu não estava preparado. Então, essa era a pergunta seguinte que eu ia fazer, né? Então, vamos lá. Você passou do desafio, né, de compartilhar uma visão, né, ter uma visão compartilhada com o seu pai, e aí você, né, conseguiu ganhar esse voto de confiança dele, né? Beleza. Eu acho que depende muito de situação, mas esse é um ponto difícil, né? Talvez seja o mais difícil, talvez,
mas aí logo em seguida, né, você acha que, putz, agora eu vou conseguir trabalhar em paz. Aí você chega lá, tem 100 pessoas que olham para você, provavelmente a grande maioria mais velhos do que você. Era grande, 99% era mais velho que mais eu. velho que você, e deve olhar assim e falar, putz, lá vem o filho do dono. Cara, Como que foi esse processo? Eu tive um one-on-one no mês passado com um dos meus líderes e foi muito interessante que a gente estava abordando. Ele veio abordar exatamente esse tema. Que quando a gente traçou aquele plano sucessório, a gente teve uma grande reunião na empresa, juntou todo mundo. E meu pai foi me apresentar para a empresa. Eu já estava trabalhando lá, mas muita gente não me conhecia, até pela distância geográfica. Enfim. E foi me apresentar que a gente tinha esse plano sucessório que eu ia assumir em breve. Ele até não abriu o plano, prazo, mas queria em breve. E esse gestor veio me compartilhar assim que parece que foi unânime um receio muito grande do que podia acontecer com a empresa. Putz, tá esse menino, 22 anos. Na época eu era até um pouco mais novo, tinha 20 anos. Será que ele está preparado para esse passo? Será que ele vai destruir tudo aquilo que foi criado nos últimos 20 anos de empresa? E eu não culpo eles por esse receio, porque toda decisão que a gente faz hoje como gestor impacta não só a nossa vida, mas 100 famílias que estão com a gente. Então, um passo é muito caro. Então, assim, logo após quando eu assumi, a gente também fez uma reunião, juntou todo mundo. E eu tive a oportunidade de apresentar minhas ideias, apresentar essa minha visão, como a gente ia chegar lá. E fui conquistando a confiança deles, eles começaram a entender, viram que aquilo ali fazia sentido, que eu não estava fazendo nada mirabolante. E que eu falei muito claro com eles que aquele primeiro ano ia ser o ano mais difícil. Esse é um ano de realmente talvez mudar a trajetória de onde a gente estava indo de forma mais acentuada, que ia ser uma mudança de cultura, que ia ser uma mudança de mentalidade. E muita gente comprou a ideia. Legal. O pessoal comprou a ideia, me apoiou, foram as pessoas que realmente compartilhavam da nossa visão, mas principalmente compartilhavam dessa nova cultura. E a gente também teve muita perda também. A minha pergunta ia ser nessa linha da cultura. Então, você considera que houve uma mudança de cultura? Nessa mudança de gestão também houve uma mudança de cultura? Houve uma mudança, assim. Quais os principais aspectos dessa mudança? E que você acha que... qual você acha que... Qual que foi o impacto disso nas pessoas? A cultura, meu pai como empreendedor raiz, como muitos aí estão... Ele nunca usou esses termos bonitos, assim, cultura, mindset. Exato. Mas ele já entendia o que era cultura, assim, mesmo sem saber. Então, ele sempre usou termos como isso faz parte da gente, é assim que a gente é. Isso é cultura, exato. Isso é cultura. Exatamente. E ao longo desses 26 anos de empresa, desenvolveu uma cultura assim, com muitos pontos positivos. Imagino. E muitos, talvez, que poderiam ser melhorados, podiam ser canalizados de outra forma. Assim. Perfeito. Então, foi meu dever manter aquilo que estava funcionando, aquilo que eu realmente acreditava que era legal, que mantinha a gente com uma essência de empresa, que não adianta também eu chegar e querer mudar tudo, senão vou ter que mandar todo mundo embora, vão ter que recontratar. Seria melhor criar outra empresa. Era melhor ter criado outra empresa. E realmente tinha coisa que era muito positiva. E em alguns pontos negativos eu vou te dar um exemplo. Sim. Quando você trabalha aqui em vendas, varejo, principalmente com a equipe de vendas, é muito natural, se você não trabalhar muito bem com eles, ter uma cultura em volta do financeiro, sabe? Sim. De comissionamentos. Só faço se tiver comissão. Se não tiver comissão, não vou nem atender aquele cliente, porque não vai me dar dinheiro. Então, se você não manter um olho muito aberto quanto a isso, o seu time vai em volta disso. Isso. E a gente conversou, eu te falei que a gente definiu que o nosso propósito era muito maior que o financeiro. Isso. O financeiro era a consequência do nosso trabalho. Perfeito. E era realmente entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente nesse mercado, na troca de pneus. Então, esse foi uma grande mudança cultural pra gente. Legal. Nem todo mundo estava disposto a abrir mão dessa cultura antiga para se aderir a essa nova. Sim. E tá tudo bem. Acho que a gente você tem que trabalhar numa empresa que você acredita nos mesmos valores, enfim, tem uma aderência cultural. E uma grande mudança cultural que a gente fez também desde do dia zero que eu estive lá, é deixar muito claro que mudança fazia parte do nosso DNA também. Então, principalmente nesse primeiro ano, a gente errar, talvez a gente ia definir alguma coisa agora, talvez no mês que vem já ia falar um negócio completamente diferente, não tinha verdade. E isso foi muito legal, sabe? O pessoal que comprou a ideia, primeiro ficou assustado, né? Cada hora a gente adiciona um novo processo, cada hora adiciona um novo sistema, cada hora fala um negócio, muda. E depois, naturalmente, com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo mais e hoje
roda de forma muito, muito natural. Legal. Então, assim, esse choque cultural não foi fácil. Certo. Foi assim. Ainda não, a gente não terminou, ainda existe. Claro. É um processo, né? Exato. Claro, porque é um trabalho de dia a dia. Estamos falando de 2 anos, né? De 2 Tem pouco anos. tempo. E me diz uma coisa, nesse processo, Matheus, teve muita gente que não se adaptou, não gostou, saiu. Primeiro ano de gestão, até outra dificuldade grande, a gente dobrou o nosso turnover. Caramba. Especialmente assim, no varejo, chega o final do ano, dezembro é um mês muito aquecido. Sim. Putz, novembro disparou o turnover. Muita gente abandonando o barco, muitas a gente realmente precisou desligar porque não tinha aderência. Outros que pediram demissão falaram assim, não tô aguentando isso aqui, mudança toda hora, essa cultura não é para mim. Então assim, foi um pouco difícil de digerir isso na hora, assim, principalmente porque não foi só, por exemplo, equipe mecânica, equipe de vendas. Tive posições de líderes também que estavam abandonando o barco. Entendi. E não foi tão fácil de digerir aquilo. Hoje eu enxergo que fazia muito sentido. Necessário. Fazia muito sentido aquilo, mas na hora não foi. Então, no segundo ano já foi bem mais tranquilo. Assim, a gente conseguiu construir uma equipe que hoje está com aderência à cultura muito, muito maior. Também depois de mandar 10 líderes para Traction. Aí o pessoal consegue... Tô fazendo o jabá. Eu falei que não precisava fazer jabá. Eu mesmo fiz agora. Mas Antônio, essa parte do Traction... Mas é porque é raro ver um case... assim, acontece bastante. O nosso aluno vem para o gestão de estratégia e normalmente manda 1 ou 2 pessoas para Traction. Por que te levou a tomar essa decisão de mandar a equipe inteira de liderança para Traction? Eu mandei assim, um de cada vez, não posso abandonar todo mundo. Claro. Também ia deixar a empresa vazia, né? Não dá. Não dá. A primeira pessoa que eu mandei foi o meu diretor de operações, o Bruno, que também serviu como um mentor para mim nessa sucessão, foi muito importante nesse processo sucessório. Assim que eu saí da imersão e mentoria, eu já comprei na própria sala, no happy hour, eu já comprei e falei, Bruno, tá aqui 2 datas, escolhe qual que você quer e vem. Porque eu senti a necessidade da gente estar muito alinhado nisso aí. Assim, olhando para o mesmo horizonte, falando a mesma língua. A gente ganha muita velocidade, principalmente eficiência. Eu tenho que toda hora sentar e explicar meu processo, o que eu estou pensando. E isso foi muito importante. Então, essa foi a primeira mudança importante. Isso é fundamental, cara. Essa eficiência, porque quando você participa... Eu não estou nem falando só do G4, falando de forma geral. Quando você participa de algo que você tem a pretensão de levar mudanças para o negócio... você volta para a empresa, aquela história, né? É o guerreiro solitário, né? Se você entendeu aquilo ali e consegue trazer outras pessoas para também estarem, pelo menos falando a mesma língua, né? mesmo que não seja o mesmo programa, né? Como foi o seu caso, você fez a gestão de estratégia e o pessoal veio fazer a Traction, mas é a mesma linguagem. É a mesma linha de pensamento. Estão pensando em prosperidade, estão pensando em novas ferramentas, estão pensando em novas metodologias, estão pensando, né, em crescimento. Então, fica muito mais fácil descer, digamos assim, né, esse novo modelo, né, para o restante da empresa. Foi isso que você sentiu? Foi exatamente esse o caso. Eu acho que a gente ganhou muita velocidade e eficiência mandando a turma para cá, justamente para olhar para o mesmo horizonte. Então... E a gente que fica na posição de liderança, principalmente numa equipe que tem 110 funcionários hoje, tem níveis hierárquicos muito bem definidos, às vezes a gente fica um pouco afastado da ponta, sabe? Da pessoa que está na ponta. Mesmo. Então, é muito importante, por exemplo, que a liderança direta dela esteja muito alinhada com a gente, que está lá em cima, né? Então, foi um dos motivos que a gente mandou a equipe. O resultado foi muito, muito legal. Volta com a mentalidade, volta com uma vontade. E isso ajudou nessa questão dessa nova cultura, desse novo momento cultural da empresa? Ajudou bastante. A gente também fez um processo lá na empresa, um programa, na verdade, que a gente definiu os embaixadores da cultura. Que legal, cara. Interessante isso. Foi bem interessante, porque são aquelas pessoas assim, esquece performance. São aquelas pessoas que a gente acredita que são influências positivas em questão da cultura. Elas abraçam a cultura. Isso eu até aprendi de um curso que eu fiz até em Palo Alto, que as empresas estavam fazendo isso. Eu achei muito legal. E, cara, esses embaixadores da cultura, eles são responsáveis. Isso é nada formal, assim. Eles sabem que são embaixadores da cultura. Sim. Mas eu não peço para eles disseminando a nossa cultura. Eles já fazem isso naturalmente. Faz naturalmente, Então, eles são responsáveis por vender a nossa cultura para os nossos próprios funcionários. Então, eles são influências positivas. E, por exemplo, a gente que tem uma distância geográfica ruim, vocês são divididos em 8 operações, né? Então, tá todo mundo quando você está numa empresa pequena, num escritório, você acaba conhecendo todo mundo, lá do pessoal.
E o mesmo se aplica para a cultura. Assim, quando você vai crescendo, vai disseminando. Então, uma coisa que eu gosto muito para a gente preservar essa cultura é, por exemplo, eu tenho um embaixador de cultura aqui na minha unidade que fica ali, vamos dizer, de Belo Horizonte. Vira e mexe, por exemplo, tem uma férias na unidade de Contagem. Você pode ir lá, eu reponho, eu jogo ela para lá, passa uns 10 dias lá, enfim. Ela só a influência positiva dela, só a presença dela já ajuda muito a gente já contamina um pouco o ambiente lá de forma positiva. Exatamente, contamina. Então, esse programa de Embaixadores da Cultura foi muito legal, assim, estamos aprendendo, estamos construindo junto com eles e é uma forma muito legal de perpetuar a cultura. Que legal. E você falou dessa questão da operação, né, ser um pouco espalhada, né, um pouco dividida, assim. E eu sei que você também assinou aqui com a gente o uso da nossa plataforma, né, de educação corporativa, que é o G4 Skills. Né? Como que é utilizado isso lá, o seu time? E ajudou também nesse processo? Porque, de novo, né? Você está fazendo o playbook direitinho pelo qual a gente construiu o G4. Gestão e estratégia. Eu odeio fazer jabá. Quem me conhece sabe que eu odeio fazer jabá. Mas, pô, seu caso tá muito bonitinho para não falar. Você fez a gestão e estratégia, depois você mandou seu time de liderança vir fazer a traction e, não sei se foi depois ou se foi ao mesmo tempo, contratou o Skills para poder a sua equipe ter acesso ao mesmo tipo, né? Não no mesmo nível, mas ao mesmo tipo de conhecimento que seus líderes e você tiveram. Né? A gente contratou o Skills justamente na mesma lógica do Traction, né? Legal. Para a gente agora, além das lideranças estarem falando a mesma língua, eu conseguir capacitar a minha equipe de vendas. Legal. Porque quem atua no varejo tem essa dificuldade assim, de manter o mesmo nível na sua equipe de venda. Minha equipe de venda hoje tem 45 pessoas, eu acho. 40 por 45. Então, é muito difícil a gente ter um nível homogêneo de performance. Esquece. Então, a gente encontrou o Skills como uma forma de estar impulsionando isso. E, putz, o ranking que tem lá de performance, para quem não sabe, tem o ranking de quanto mais curso você faz, você vai ganhando Exato. Você consegue medir a performance de cada uma das pessoas que estão acessando a plataforma do Skills. Isso. Vocês utilizam lá? Utiliza. E, assim, é uma competição muito sadia, sabe? Muito. Além de ser muito legal. E, cara, teve um efeito muito interessante, agora pegando até o gancho dos embaixadores da cultura. De 10, das 10 primeiras posições, eu acredito que 8 eram considerados embaixadores da cultura. Olha aí. Então, cara, os embaixadores são o que compra a ideia mesmo, né? Eu ia falar, quando você estava falando dos embaixadores da cultura, você falou, às vezes não é nem pela performance, é mais pelo estilo. Mas, cara, não tem como um profissional, um colaborador que é o embaixador da cultura, óbvio, não vai ser sempre, né? Tem meses que o cara não está bem, por algum outro motivo ou outro, mas normalmente essa galera aqui vai estar entre os melhores, né? Entre os top performers, né? Claro. E os top 5 foram os que mais performaram, foram os que bateram as suas metas. Olha aí, então, caramba. Todo mundo que estava lá fazendo conteúdo de verdade, teve um impacto positivo no resultado. Não tem como não ter, cara. Você tem duas coisas aí, né? Você está drivando a sua mentalidade para melhoria, né? Então você vai melhorar, alguns mais rápidos, uns mais devagares, tal, mas você vai melhorar, né? E segundo, você está bebendo, né, da fonte do conhecimento que os seus líderes, né, e o CEO da empresa também estão bebendo, né? Então não tem como não melhorar a performance, né? Eu falava com eles, o mesmo conteúdo que você está tendo, o acesso, eu tô tendo. Exato. Aí eu tinha alguns exemplos de outras empresas também, de amigos meus que têm. Putz, o CEO dessa empresa está tendo também. Então, isso estimulava de forma muito positiva. Mas o impacto do pessoal que... Putz, eu tenho um exemplo de um cara que estava no Skills. Cara, o case dele na empresa é muito legal, que ele começou como ajudante de pátio, então não era nem mecânico, era ajudante de pátio. Cara, e hoje ele está numa posição de liderança já, de gerente. Ajudante de pátio, para quem está ouvindo, é como se fosse o estagiário do mecânico, é Só isso? ajuda, vai carregar pneu, simples do simples. Cara, e hoje ele é líder de equipe, líder de loja, cara, super, é um dos melhores que eu tenho hoje, que entrega a meta. E quando ele assumiu, ele era... Acredito que ele já estava na posição de vendas, começou o Skills, foi para co-gerente, assumiu como gerente. Caramba. O crescimento dele foi exponencial. E era um cara que estudava. Passou a estudar lá. Assim, sim. Foi ele o top 1. Foi o top 1. Até o Marcelo Toledo mandou uma mensagem para ele, que era o cara que ele gostava muito. Que legal. Ficou super satisfeito. Então, assim, quem realmente se entregou, abraçou aquele procedimento, teve resultado. Então, é isso.
Não tem muito segredo, né? Não tem segredo, não tem segredo. É esforço e dedicação e usar as ferramentas certas, né? E, porra, você tá de parabéns porque entregou as ferramentas para a sua equipe. Isso é muito legal, cara. E Matheus, o que é que você enxerga como desafio, né? Você tem aí um propósito, né, que você falou, acho bem interessante isso. Eu estava ontem numa palestra, inclusive, falando para um grupo de empresas tradicionais, contadores, né, assessoria de contabilidade e tal, e eu estava falando, né, que o G4 foi construído em cima, né, de um propósito, né, e como que a coisa fica muito mais fácil quando você encontra esse propósito, né, e você consegue ter uma visão de mais longo prazo, né. O que é que você enxerga de desafio para os próximos anos, tendo em vista que você hoje tem um propósito, tem uma visão, né, de mais longo prazo? Cara, e é até interessante porque o meu grande desafio hoje foi de um insight que eu e o Bruno, meu diretor de operações, a gente teve alguns meses atrás. Legal. Que foi uma releitura do nosso negócio. Eu sempre cresci e sempre estive na empresa pensando que o meu negócio era... Como que eu ia crescer meu negócio? Era abrindo lojas físicas, era ir expandindo através das minhas unidades. E eu comecei a entender que esse não era o meu negócio. Que o meu negócio, na verdade, era o pneu. Aquilo ali nada mais era que o meu canal que eu estava usando para vender o meu pneu, que era para realmente entregar esse meu propósito. Então, assim, quando a gente começou a entender isso de forma mais clara, parece um insight óbvio, mas Sim. não é quando a gente está olhando para a operação. Você está muito dentro da caixa, né? Então, putz, abrimos agora a operação para o B2B, que antes era só B2C 100%, agora a operação para o B2B, questão de atacado e serviço para frota. Interessante. Começamos a atacar o B2G, então começamos a fornecer para governo. Interessante. Vamos fundar agora a loja do pneu, que é outubro, para atender nível Brasil e-commerce. Varejo e-commerce. Então, assim, a gente desmembrou o nosso negócio em vários pequenos negócios, que agora, assim, o termo que a gente gosta de usar, que é trocar pneu com carro andando. Essa é Muito bom. Todo mundo ali na empresa. Eu vi um vídeo outro dia, tá lá na internet, já deve ter visto, né? Do cara literalmente trocando pneu com o carro andando. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente que está principalmente no varejo, que querendo ou não, o varejo ainda, o B2C ainda é a minha grande operação, óbvio. A gente tem que ter o custo na mão, porque senão o fluxo de caixa te mata. Eu sei que pneu, essa margem não é essa maravilha toda. A margem é muito apertada, o valor agregado é alto, mas a margem é muito apertada. Então não dá para fazer muita gracinha, não dá para dar muito passo errado. Então, assim, eu tento não aumentar o custo. Então, a equipe hoje, o cara que está fazendo a meu nível estratégico, está fazendo uma coisa, agora está tendo que fazer 3 diferentes. Eu que estava fazendo eu tô fazer 5. E, então, essa tem sido uma grande dificuldade. Mas eu acredito que é uma dor de cabeça boa, porque é dor de crescimento. Enfim, tô com uma equipe muito alinhada, especialmente no nível estratégico agora. O pessoal comprou a ideia, tá abraçando. Precisa ficar mais umas 2, 3 anos no escritório, vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, isso é muito gratificante. Que legal. É muito gratificante. E, cara, deixa eu te perguntar, né? Você está, então, com várias frentes né, atuação. De mudanças, de iniciativas, né, que vão mexer já estão, né, mexendo na estratégia do negócio, né? E a gente sabe que um dos grandes pontos da jornada do empreendedor é essa questão de tomar essas decisões e como que o empreendedor tem, né, uma vida meio solitária. Né? Não sei se foi por esse motivo, mas você é membro do Scale, né? Tem te ajudado nisso? Você tem trazido esses desafios? Você tem trocado essas informações nos boards que você participa? Como que está funcionando a sua experiência? O Scale, eu primeiro entrei pós-imersão, que hoje é estratégia, né? Isso, que você falou. Gestão e estratégia. Porque uma das partes mais legais que eu tinha achado até dessa imersão era... A aula foi fundamental, uma porrada na cabeça. Mas a troca fora foi muito valiosa também, sabe? Os insights que eu tive conversando com outras pessoas... Os próprios alunos. Foi muito legal. Então, esse foi o primeiro motivo que eu quis entrar no Scale. Dentro do Scale, a gente tem a possibilidade do board, né? Que, cara, quando você começa, às vezes, dar um conselho para alguém, olhando a visão de fora... Porque quando a gente está dentro do negócio no dia a dia, a gente acaba ficando com o olhar muito viciado. A gente olha para os mesmos pontos, a gente não consegue abrir a cabeça. Isso é normal, todo mundo tem essa dificuldade. Então... Quando a gente começa a destrinchar outra empresa, você fala assim, putz, eu tô passando pelo mesmo problema. E você não tinha nem enxergado. Não tinha, exatamente. Você acaba... Eu brinco, né? Que às vezes na verdade tem aluno nosso que brinca, né? Fala, putz, cara, que foi, né, fulano? E a gente sabe, né? Que o cara tá super satisfeito, né? E tal. Porra,
tô voltando com muito mais problema do que o que eu tinha antes. Você começa a enxergar. Mas não é que ele não tinha um problema, é que ele não sabia que tinha um problema. Que é o mais perigoso, não, né? super perigoso. Que é o mais perigoso. Então, o skill eu achei muito legal por conta disso. Assim, fora as possibilidades de negócio, Sim. amigos que eu criei muito no scale. Então, vira e mexe, todo dia eu tô conversando com algum, vendo a possibilidade de algum negócio, todo mundo se ajuda. Então, eu entrei com um motivo e acabei saindo assim com várias razões para continuar lá. Foi bem legal. Muito legal. Lá. Muito legal. Matheus, cara, experiência fantástica aí que você tem. Parabéns pela trajetória. Dessa jornada, né, aí que você teve, digamos assim, dos últimos 2, 3 anos, teve algum empresário, algum empreendedor, alguma figura, mesmo que não seja empresário, empreendedor, alguma figura, às vezes do esporte, ou do seja lá o que for, já ficou bem claro que você tem uma admiração muito, muito forte pelo seu pai, mas fora ele, né, ou além dele, né, teve alguma outra figura que te inspirou nessa sua jornada? Cara, é difícil às vezes escolher um só, né? Porque muita gente influencia a gente muito no dia a dia. Eu acho que a primeira pessoa que tá vindo à mente agora, teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma professora até de um curso que eu fiz nos Estados Unidos. Que legal. Que eu tava passando por um momento assim, que ela me falou uma frase que eu achei fantástica, que ela tava explicando a questão do... Eu não sei exatamente qual foi, mas vou parafrasear aqui da forma que der. Que a vida era cíclica. Então, assim, nenhuma fase duraria para sempre. Então, nem o seu sucesso, a fase de sucesso dura para sempre, nem a fase de fracasso dura. E foi muito importante aquele momento para mim, porque eu tava passando uma fase muito boa. Tava batendo meta atrás de meta, 4, 5 meses direto. E chegou um momento que parou. E passou por um momento, 3 meses sem bater meta, não chegando, aquela porrada. E eu uso muito essa frase pra respirar, falar, passa. Sim. Claro, você não vai esperar passar parado. Não né? fica parado, exato. Mas não vai passar sozinho. Não vai passar sozinho, mas passa. Então, essa professora Iona, que até é aluna Stanford, pessoa sensacional, colunista da Forbes, muito legal. E me impactou muito, 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 muito. Muito legal, muito legal. Matheus, e o que é que você, tido toda essa experiência aí da sucessão, da liderança, né, de ter assumido a liderança do negócio, desses novos desafios, de estar criando novas áreas na empresa, né, criando, de certa forma, até novos negócios, né, dentro do próprio negócio. O que é que você daria de conselho? Mas vamos pensar aí também para quem eventualmente como a gente falou no começo aqui do papo, né? A grande maioria das empresas que são alunos do G4 e, né, não coincidentemente também a grande maioria das empresas brasileiras tem esse perfil de empresa familiar, que se não está no momento, eventualmente vai ter que estar no momento de sucessão em breve. O que é que você dá de conselho para essa pessoa que está se vendo nessa posição? Putz, minha família tem um negócio, eventualmente eu vou ter que ser o líder desse negócio. Como que eu me preparo, nem que seja, né, uma questão mental, né, para eventualmente chegar nesse momento? Que conselho você daria? Olha, eu acho que o principal, acho que a gente até chegou a falar, que esse alinhamento do propósito, acho que facilita muito nesse processo sucessório, porque várias coisas vão entrar. Essa questão, não é nem a questão do ego, mas sendo o ego dessa passagem de bastão, de você ver outra pessoa comandando a sua empresa, é muito difícil para o founder, vai ser muito difícil para o sucessor. Eu acho que essa questão do ego, cara, tem que ser reconhecida pela pessoa que tá, né, que vai ser o sucessor, de que, cara, preciso sim, a pessoa que está sendo sucedida tem sim ego, todo ser humano tem ego, né? E eu preciso reconhecer que aquela pessoa tem essa questão, né, de ter criado o negócio, de ter um cuidado mais né, forte. Precisa reconhecer e saber lidar. Não é o contrário. Não é o que está sendo sucedido que tem que se adaptar para o que... Aquele cara criou o negócio, aquele cara tirou o negócio zero, passou por todas as dificuldades e tal. Então, quem está fazendo sucessão precisa entender isso, né, e saber trabalhar dentro desses limites, né? Também não pode deixar qualquer coisa passar, mas dentro desses limites saber trabalhar isso, né? Tony, e é algo que a gente fala muito lá na empresa. Meu pai sempre falou muito comigo isso.
que é usar a experiência dele. Usar no a bom experiência sentido. dele. Perfeito. Porque, claro que você vai vir com uma mentalidade nova. Você tá vindo com ideias novas. Cheio de garra, de querendo mudar um monte de coisa. Você ainda pega uma fase, 6 meses voando. Você se acha dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, eu passei, nesse processo sucessório, teve um momento que eu tava ignorando, vamos dizer, a opinião dele, deixando ele meio de lado. Deixa que eu assumo agora, eu que toco. Não é bem por aí. Perfeito. Então, assim, unir forças nesse momento, usar da experiência, a vontade que você tem hoje, a experiência dele, para mim é uma das chaves do sucesso para a sucessão. Legal. Perfeito, cara. Cara, conversa maravilhosa, cara. Adorei. Vários ensinamentos, vários insights aqui. Espero que quem tá aí nos assistindo também tenha prestado atenção, tenha bebido um pouco, né, desse conhecimento aqui. É um cara jovem, mas com muita bagagem, com muita experiência já. Passou por momentos aí que a grande maioria dos empreendedores, né, de empresas familiares só vão passar lá com seus 40 anos e olhe lá. Então, acho que é uma história que vale a pena, né, acompanhar, continuar acompanhando. E dito isso, então, já que vale a pena acompanhar, como que a gente pode, né, quem está nos ouvindo aí, continuar acompanhando um pouquinho mais aí do seu conhecimento, da sua jornada? Compartilha aí com a gente, não sei o que é que você prefere usar, se é no LinkedIn, Instagram. Boa, eu mantenho meu Instagram mais ativo, Mateus com TH _ Silvino 7. Posso, minha vida pessoal, eu gosto de viajar muito, mas muito da minha vida profissional, do dia a dia na empresa, então pode me seguir lá ou me conectar no LinkedIn, que tá um pouquinho assim, eu uso com menos frequência. O LinkedIn do empreendedor nunca é muito atualizado, né? Não é muito atualizado, mas eu pretendo atualizar mais. Mateus Silvino lá, pode me contatar lá, quiser trocar uma ideia, enfim, pode me chamar. Bacana. E Mateus, para finalizar, cara, você tem algum livro de referência que você acha que foi fundamental na sua jornada, ou algum conteúdo, algum canal, algum Instagram, algum YouTube, alguma coisa, qualquer coisa que você gostaria de compartilhar aí com o pessoal? Tem 2 livros que me marcaram muito em minha trajetória, principalmente no início dessa jornada como CEO de primeira viagem. The Great CEO Within. Putz, esse livro é Matt Mochary, né? Foda. Esse livro é fundamental. Eu li Bíblia do CEO, assim. Principalmente para quem tá meio perdido na posição, tá começando. Exatamente. Então tem muito ritual legal, eu aprendi muito lá. Eu não sei se tem a versão em português. Na época, eu li em 2020. Na época que eu li, não tinha. Agora, assim, é um livro fundamental. Fantástico. Concordo. Você tem que ler ele e entender que o Matt, né, o autor do livro, é um cara que veio do mundo de tecnologia, que veio do mundo de startup. Aí você tem que dar uma traduzidazinha para a realidade do seu negócio. Exatamente. Você tem que mas não tira nenhuma utilidade do livro. É super útil. É um livro, assim, que se você tirar bom proveito, você não vai ler numa sentada. Você vai ler, estudar, anotar. É um guia, né? É um guia. Fantástico. Então, esse é o primeiro que me ajudou muito nesses primeiros passos. Adorei. E o outro que me marcou muito, tanto no lado pessoal quanto no profissional, foi o Comece pelo Porquê. Que fala muito de propósito. Não sei se você teve a oportunidade de ler. Simon Sinek, claro. Fantástico o livro também. Me fez muito reflexão interessante sobre o meu negócio, que fez a gente, realmente, eu e meu pai, sentar para conversar sobre propósito. Esse foi um dos motivos. Então, recomendo muito. Fantástico o livro. Esse livro, ele é um daqueles, assim, né, que é tão básico. Né? Fácil. Depois que você lê, depois que você entende, você fala, putz, como que eu não pensei nisso desde o começo? É óbvio, né? Porque a gente muitas vezes cria um negócio, e isso numa empresa familiar que está passando por sucessão é extremamente delicado, né? Muitas vezes você está lá na relação, no dia a dia, fazendo a coisa acontecer, a máquina girando, e você nem sequer nunca parou para pensar: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Exatamente. Você só sabe o que você está fazendo, né? Às vezes como você está fazendo, às vezes nem sabe direito, mas o porquê você está fazendo aquilo que você não sabe. Exatamente. E para mim o grande insight do livro é esse, assim, falando, quando você foca no que e no como, é 100% replicável por qualquer um. Qualquer empresa pessoa pode chegar, pegar, fazer igual. Mas o porquê você faz é muito mais de dentro, é muito mais difícil de replicar do que como e o que. Exatamente. O porquê é único, né? É único. Exatamente. É fantástico. Que legal, cara. Que aula, Mateus. Pô, obrigado pela oportunidade. É isso, foi uma honra, cara. Uma baita aula. Obrigado aí por ter participado. Tô já ansioso para ouvir esse podcast. E, cara, uma honra. Vamos manter o contato aí.
Estamos aí junto nessa jornada, cara. Você tem feito... É bem verdade, cara. Eu não costumo falar dos nossos produtos, dos nossos dos programas do G4 aqui, mas nesse seu episódio, até peço desculpa aí para quem está nos assistindo. Se ficou parecendo um merchan, mas não é, porque você está seguindo o playbook direitinho. Você está criando uma empresa G4. Exatamente. Então, a gente vê o resultado no dia a dia. Eu também, se não fosse, eu não estaria aqui, não estaria consumindo os produtos aí, não estaria passando para minha empresa. Então, se eu falo é porque eu realmente acredito, porque realmente tive resultado. Legal. Então, falo com prazer. Que legal. Fico muito orgulhoso, muito feliz, cara, de estar acompanhando essa sua jornada. Tô ansioso aí também para ver os próximos capítulos aí da Rio Claro. Matheus, obrigado demais. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso Geração G4. Tivemos aqui o Matheus trazendo essa trajetória dele incrível, de sucessão familiar, como que ele tem aproveitado, né, o G4, o nosso ecossistema, nossas plataformas para poder levar o conhecimento para a liderança dele, para a equipe dele. Eu tive aqui vários insights, espero que vocês também tenham tido aí vários, tenham conseguido anotar aí, pensar, abrir um pouco mais a cabeça, a mentalidade de vocês para como tratar com assuntos de empresa familiar, de sucessão e de vários outros aspectos aqui que a gente trouxe. Fica ligado, não perde nossos próximos episódios. Estamos aqui, segue a gente lá no Instagram também, @G4Podcasts. Me segue também, @Tony Celestino. Vai ser um prazer aí contar com sua audiência num próximo episódio. Valeu e até a próxima.